Olá, eu sou José Lucas, aluno do curso de Ciências Biológicas da BioEd. E hoje o nosso Bioação ele se refere-se a um vídeo selfie sobre uma resenha crítica a respeito de um artigo disponibilizado na biblioteca da disciplina. Esse artigo ele foi repassado a gente, todo em inglês, beleza? Havendo aí a necessidade de uma tradução para que pudesse ser realizado o trabalho. Essa tradução ela foi feita pelo Google Tradutor. Essa ferramenta aí, ela é muito eficiente, apesar de ter aí alguns pequenos erros, mas é uma das ferramentas mais utilizadas para fazer esse tipo de atividade, beleza? Então, após feita a tradução do artigo, a gente pôde fazer aí as nossas análises e as nossas considerações. O título do artigo é o cogumelo fóssil mais antigo, onde nesse artigo fala muito aí sobre o fóssil, os tipos de fósseis, como é que eles são, como é que eles acontecem, esse processo de fossilização. O artigo também traz algumas informações a respeito sobre a importância do fóssil para o estudo da vida, para o estudo da vida, seja por meio dos fósseis a gente pode ter aí uma ideia de como se dava a vida, lá no início. E o que chama a atenção é que esse fóssil ele é o primeiro fóssil de Gondwana, que é o supercontinente. Inclusive dá o nome do fóssil, na verdade o nome do fungo, que é Gondwana agaricídeos. Gondwana de supercontinente, agaricon ele vem de cogumelo e magnífico, Gondwana agaricídeos magnífico de magnífico, Percebemos aí que isso deu o nome do artigo. Outra coisa que na verdade deu o nome do cogumelo. Outra coisa que a gente percebe é o seguinte, é que a leitura desse artigo ele não é uma leitura muito fácil, beleza? É uma leitura muito técnica, traz bastante informação, mas as informações que esse artigo traz é simplesmente a respeito do processo de formação do fóssil, principalmente desse fóssil em questão. Falo também que ele é um dos únicos fósseis, só temos 10 fósseis encontrados desse tipo, mas quando eu falo assim desse tipo, não estou me referindo do mesmo período, mas da forma como ele é preservado. O que chama a atenção nesse fóssil, ele que é um fóssil bastante preservado, ele traz praticamente todas as estruturas do cogumelo, inclusive as partes moles que costumam se deteriorar com facilidade. Nesse fungo em questão está relativamente bem preservado. O que eu senti falta desse artigo foi trazer mais informações a respeito de como de fato esse fóssil ele irá nos ajudar a entender como se deu a vida lá no supercontinente. Ou seja, os autores poderiam ter abordado mais essa questão. Eles optaram por escrever um artigo mais técnico, com informações a respeito do surgimento desses fósseis e tudo mais. Não estou falando que isso não é importante. É importante, é bom saber como isso aconteceu, como isso acontece. Porém, o foco seria mais isso aí. Como esse fóssil ele irá nos ajudar a entender a vida. Beleza? Tranquilo? Outra coisa, esse artigo, ele é um artigo relativamente pequeno, um artigo aí de 6, 7 páginas, beleza? Que trata praticamente só disso aí, somente disso aí. Traz aí algumas dimensões do fóssil, tipo de lâminas utilizadas, como é que ele foi observado, tipo de lentes utilizadas, ou seja, informações que não chamam muita atenção, informações que poderiam estar presentes no artigo, mas que não deveriam ser o foco principal. Ou seja, poderia ter dado abordar esse fóssil de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais construtiva,
de uma maneira que realmente fizesse com que o conhecimento, né, ali fosse repassado e que instigasse o leitor, né, a procurar pesquisar mais. Por exemplo, quando eu peguei esse artigo, que terminei a leitura, eu tive que ler ele aí várias vezes para conseguir fazer esse vídeo self, porque eu falava somente do fóssil, como ele surgiu, como se deu o processo, ou seja, poxa, um fóssil mais antigo que se tem notícia em relação aos fungos, que poderia ser explorado diversas possibilidades, e os autores se detiveram a detalhes técnicos, né? Então, pesquisa científica, ela exige assim mais curiosidade, né? Mais uma busca por conhecimento assim sem precedentes. Então, essa é a minha impressão a respeito do artigo em questão, né? Espero aí que tenha contemplado o objetivo aí da bioação.